mais uma semana de aula. E vamos continuar falando sobre a estrutura da população, né? A estrutura da população brasileira, falando da PEA. A PEA é a população economicamente ativa. E no Brasil trata-se da população que está compreendida entre 14 a 65 anos, ou seja, que estão em condições de trabalhar, incluindo aqueles que estejam procurando emprego. E por que 14 anos? Porque no Brasil nós temos a lei que a partir de 14 anos o jovem ele pode trabalhar de maneira legal, com meio expediente, desde que estude, né, através do jovem aprendiz. Então, por isso que a partir dos 14 anos já é considerado população economicamente ativa do Brasil. E ela está dividida de acordo com os três setores da economia. Então, ela pode trabalhar, a população pode trabalhar no setor primário, no secundário ou no terciário, né? Então, e a população economicamente ativa, ela permite compreender a realidade socioeconômica de um país a partir da análise de seus dados atuais ou de sua evolução temporal, sua evolução no tempo. Então, nós temos a distribuição da PEA no Brasil, ou seja, da população economicamente ativa por setores da economia. Então, nós temos 7% da população no setor primário, trabalhando no setor primário, certo? 28% no setor secundário e 65% no setor terciário. É assim que está dividida a nossa população. Essas atividades que se dividem em três grupos, vamos lá, o setor primário compreende a agropecuária, o extrativismo animal, vegetal e mineral. Ou seja, as atividades do campo, né? Que a gente chama de agricultura e pecuária, que é a criação de gado, né? E também a agricultura, o extrativismo animal, que é, por exemplo, o gado leiteiro, o extrativismo vegetal e mineral. Isso é o setor primário. A gente viu ali que é só apenas 7% da população ela está compreendida no setor primário, né? 7% da força de trabalho. Setor secundário, que é indústria e construção civil. Então, quando uma pessoa trabalha em uma fábrica, ou seja, numa empresa, trabalhando para uma indústria, ela está no setor secundário, e na construção civil também. E o setor terciário, que é o comércio, turismo e serviços, que a gente observou que é 65% da população, ela está compreendida principalmente no setor terciário. A distribuição da PEA, de acordo com os níveis de desenvolvimento dos países, nós temos país desenvolvido, nós temos pequena participação do setor primário, mediano no secundário e elevado no terciário. Muito parecido com o que a gente acontece, que a gente observa no Brasil. O Brasil é o quê? Um país emergente. Setor primário e secundário apresenta percentuais semelhantes na PEA, e o terciário é o que participa mais intensamente, mostrando-se por vezes hipertrofiado. Subdesenvolvidos, setor primário apresenta grande destaque na participação da PEA. Então a gente vai observar alguns países africanos, 40 a 45% da população trabalha no setor primário, né? Ou seja, um país subdesenvolvido com pouco desenvolvimento. Secundário insignificante, porque não tem, né, praticamente indústria. Terciário em expansão e hipertrofiado. Então isso é o que acontece nos países subdesenvolvidos. A PEA brasileira. Atualmente, a PEA brasileira corresponde a 47% da população total do Brasil, ou seja, quase metade da população do Brasil está apta a trabalhar, certo? Está compreendido naquela idade entre 14 e 65 anos. O crescimento populacional, a intensificação do processo de urbanização e a expansão da economia formal e informal são itens que explicam estes números atuais, que é a evolução da PEA brasileira. Nós temos o setor primário, ele apresentou quedas constantes entre as décadas de 1940
a 1990. Por quê? Justamente por causa da mecanização do campo. Então, quando a gente foi mecanizando o campo, utilizando tratores na produção, diminuiu a participação da mão de obra nessa atividade do setor primário. Já entre 1990 e 2000, retomou um pouco um crescimento e a partir da última década voltou a cair. Já o setor secundário apresentou aumento entre 1940 e 1980 e a partir desta década entrou em processo de queda, que é também resultado da mecanização das fábricas. As fábricas cada vez mais estão mecanizadas, estão sendo automatizadas, certo? Então as máquinas elas tomando espaço do trabalhador nas indústrias, que é o setor secundário. Em contrapartida, quando o setor primário e o setor secundário ele vem diminuindo em decorrência de um maior aparato tecnológico, né, de aumento de tecnologia no processo produtivo, nós temos um aumento significativo do setor terciário, certo? Aqueles que oferecem serviço no comércio, então o setor terciário ele apresenta-se em crescimento desde a década de 1940, certo? Se eu estou mecanizando a agricultura e também a indústria, isso quer dizer que tanto a agricultura como a indústria está vendendo cada vez mais. E se está vendendo cada vez mais, é preciso que haja um setor de serviços bastante robusto, né? O comércio também ele cresce. Então, comércio, serviços, tudo isso faz parte do setor terciário que entra em expansão quando os outros dois setores ele tem um crescimento, certo, de produtividade, mas ao mesmo tempo tem uma queda de mão de obra devido ao seu processo de mecanização. O fator básico para a queda do setor primário é o êxodo rural, já que não tem espaço para as pessoas viverem no campo, certo? Então, as pessoas saem do campo para a cidade, já que o campo está sendo mecanizado e tem pouca oferta de mão de obra. O fator básico para o crescimento do setor secundário entre 40 e 80 foi a industrialização. O Brasil começou seu processo industrial a partir de 1930. Então, de 1940 a 1980, nós tivemos um processo maior de industrialização, ou seja, de mão de obra, que começa a cair a partir de 1980, devido ao que eu falei a vocês, à automação industrial, ou seja, a utilização de máquinas no setor produtivo. Então, primeiramente teve aquele boom de crescimento, depois teve uma diminuição, né, uma redução da participação da mão de obra devido a essa automação industrial. Lembrando que a indústria ela não diminuiu, ela aumentou o seu processo produtivo. Agora, devido à sua automação industrial, ela requer hoje menos mão de obra que antigamente ela estava requerendo. Então, o êxodo rural e a automação industrial são os dois processos que explicam a expansão do setor terciário desde a década de 1940. Então, a automação industrial, certo? O êxodo rural, que está diminuindo o setor secundário e o setor primário, em contrapartida, ele expande o setor terciário desde a década de 1940. Então, apesar da maior parte da população absoluta do Brasil ser constituída por mulheres em relação à PEA, a maioria é formada por homens, apesar da intensa entrada de mulheres no mercado de trabalho nas 3 últimas décadas. Então, quando nós falamos da nossa população economicamente ativa, é importante nós falarmos do papel das mulheres. Então, nós temos mais mulheres no Brasil, a gente viu na aula anterior, mas a PEA, ou seja, a população economicamente ativa, ela é formada principalmente por homens, apesar da participação das mulheres ter aumentado, né, vem aumentando nos últimos anos, né? Então, diante disso, é interessante nós falarmos de alguns problemas da PEA no Brasil. Um problema da população econômica ativa do Brasil é a participação da mulher, né? Então, apesar da maior parte da população do Brasil ser constituída por mulheres, em relação à PEA, a maioria é formada por homens, apesar da entrada de mulheres no mercado de trabalho nas 3 últimas décadas. Hoje, a participação da mulher no mercado de trabalho é de 45%, ou seja, é menor, né? Embora elas
são em maior quantidade que os homens na população absoluta, mas no mercado de trabalho ainda estão em menor quantidade. E a gente ainda pode falar de outro problema, que é justamente a mulher no mercado de trabalho realizando a mesma tarefa que os homens, elas ganham menos, certo? Outro problema, as pessoas pretas e pardas recebem 54% do rendimento da população branca, ou seja, recebe muito menos, né, do que a população branca, ou seja, 54%. E isso se dá justamente pela, pelas poucas oportunidades que a população preta e parda, né, as menores oportunidades, ou melhor, né, que a população preta e parda tem no Brasil. Tem menos escolaridade, né, tem menos acesso ao mercado de trabalho de qualidade. Tudo isso, pessoal, esses problemas da pele que as populações preta e parda e as mulheres vêm sofrendo, causa o quê? Desigualdade social, certo? Porque nós temos pessoas que ganham muito no Brasil e outras que ganham pouco ou não ganham nada. Nós temos uma grande desigualdade social no Brasil, que justamente quem mais sofre nesse processo de desigualdade social é a população preta e parda, certo? Então, no Brasil nós temos uma grande concentração de riqueza, gerando essa desigualdade social. Aqui nós observamos essa tabela aqui, né? A participação da mulher, você veja que em 1985 era pouco mais de 20% da população da mulher, ou da população feminina, desculpe, no mercado de trabalho. Veja que ela vem subindo, como a gente falou, nas últimas décadas, tá bom? Mas ainda precisa melhorar tanto em quantidade como em qualidade de, por exemplo, na distribuição dos salários para que seja igual entre o sexo masculino e o sexo feminino. E aqui os nossos setores da economia, a evolução, né? Nós temos o setor primário, em 1940 era 70%, ele vem, né, caindo. Nós temos o setor secundário, que foi crescendo, e o setor terciário, certo? Então essa é a evolução da PEA no Brasil. Então, pessoal, boa aula, faça suas anotações e até uma próxima.